Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, saindo do trevo da BR-040. A primeira esquerda, a segunda paralela, você vai estar lá para poder estar cultuando conosco, louvando a Deus, bendizendo o Senhor no nome de Jesus, tá bom? As nossas reuniões, elas estão bem reduzidas pelo fato esses nossos compromissos. Não gosto de ser chato, mas às vezes você está entrando pela primeira vez no canal, você está ouvindo o canal, então as nossas reuniões estão ali bem reduzidas, né? Na terça-feira, na sexta-feira, e no domingo de manhã e no domingo à noite, né? Nós estamos ali porque precisamos estar para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, para cooperar com as pessoas. Esta, graças a Deus, é a nossa função. Mas, devido a todo esse isolamento social, esse distanciamento, nós reduzimos o culto, reduzimos as nossas atividades, mas esperamos que em breve nós tenhamos toda a liberdade para nós fazermos isso. Daqui a pouco, se Deus quiser, no nome de Jesus, para a glória e louvor do Senhor. Amém? E aí estamos aqui com o programa Liberdade, com o programa Encontro com a Palavra, para poder trazer coisas preciosas da Palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus, né? Trazer uma palavra de Deus para o seu coração, a palavra abençoada para o seu coração. E nós começamos a falar, trazendo a figura de uma guerra, e nós estamos, infelizmente, numa guerra espiritual muito grande, muito pesada, né? Nós estamos vendo os desfechos da palavra de Deus, né? Os lampejos da palavra de Deus acontecendo, né? E as coisas tomando proporções bem interessantes, ou seja, bem agudas, bem profundas. Mas isso tudo faz parte, como nós falamos outro dia, as pessoas falam assim: poxa, Deus não faz nada. Deus já fez, Deus já deixou avisado, Deus já deixou o caminho. Basta nós nos posicionarmos para a glória e honra do Senhor Jesus, né? Basta nós nos alinharmos com aquilo que Ele já deixou pronto para nós, né? Basta nós estarmos ali alinhados em nome de Jesus, tá bom? Olha, o encontro com a palavra da igreja, né? E como nós falamos, quero te avisar que amanhã, dia 1º de maio, dia 1º de maio, olha só, dia 1º de maio, nós temos lá, nós temos uma campanha, né, destruindo, né, vencendo os gafanhotos do inferno, cortador, migrador, destruidor e o devorador. Nós vamos estar orando ali para que Deus venha te abençoar de uma forma muito poderosa, de uma forma maravilhosa. Se você estiver conosco lá, não é lógico, respeitando você que pode ou não, enfim, mas você que for estar conosco, leve a sua carteira de trabalho e nós vamos ali estar te abençoando no nome de Jesus. Você que for participar da transmissão online, você também apresenta na hora da oração sua carteira de trabalho, seu documento de trabalho, que nós vamos orar em favor da sua vida, pedindo a Deus que venha operar na sua vida de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus, tá bom? Vai ser muita bênção em nome de Jesus, vai ser algo muito precioso em nome de Jesus, tá bom? Vai ser algo maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Tanto na sua casa, você ficar na sua casa, quanto você for estar lá conosco no culto, na presencial, nós estaremos ali orando, abençoando no nome de Jesus, tá bom? E na terça-feira, ontem nós já começamos a soltar os avisos do pastor Rodrigo, que vai estar conosco no momento escatológico. Escatologia é uma parte da teologia que estuda os eventos futuros, né? Bem baseado no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, né? Que fala dos futuros, enfim. Daniel tem a revelação das 7 semanas, 3 e meio de paz,
três anos e meio de confusão, enfim. Nós vamos estar ali trabalhando, falando de algo muito precioso. Convide alguém para escutar algo muito bom. Provavelmente, talvez não dê para escutar, aliás, talvez não dê para poder assimilar tudo, mas eu quero sempre te dar uma sugestão. Seja com um papel na mão e uma caneta na mão para você anotar coisas que vêm no seu coração, uma palavra rema que venha no seu coração para poder te abençoar e te ajudar no nome de Jesus, né? Vai anotando, tem essa mania de anotar. Apesar de nós vivermos num mundo de tecnologias avançadas, né? Muitos aplicativos de anotação, aplicativos que transformam a voz em letra, a letra em voz, enfim. A gente tem que ter sempre o hábito de anotar. Eu gosto muito de anotar, de estar anotando coisas que venham ao meu coração, falem no meu coração. Enfim, está o nosso convite. E outro convite também que eu quero passar para você agora no início, é que depois nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, vamos conversar e falar com Deus. É dia 23 de maio, nós estaremos organizando uma vigília lá no sítio da igreja, lá no CTA, e nós vamos estar lá organizando essa atividade lá. Eu tenho certeza que vai ser um culto, uma vigília muito abençoada. Vai acontecer de 11 às 5 horas da manhã. De 11 às 5 horas da manhã, no nome de Jesus. Vai ser muito bom, a vigília da renovação, né? A vigília da restauração. Vai ser muito bacana no nome de Jesus, né? Vai ser muito bacana. Vamos montar um altar ali numa fogueira, né? Vamos montar ali uma fogueira, vou fazer um ato profético naquele dia, vai ser muito bacana. Dia 23 de maio, lá no campo, nós vamos estar reunidos lá, né? Um cobertor bacana, um agasalho, uma touca, e nós vamos cair na bênção lá, em nome de Jesus, né? Maravilha! Livro de Efésios, capítulo 6, vamos lá? Preparou a caneta, preparou o papel aí, campeão? Oh, meu Deus, corre lá, prepare um pedacinho lá, um papel, uma caneta para você anotando os versículos que nós vamos passar para você hoje. Opa, hoje vai ser muito bacana, muito legal. E capítulo de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, graças a Deus. Olha só. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, né, tem um desenvolvimento e tudo mais aí. No versículo 14 diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Cingindo com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Falamos ontem do cinto da verdade, né, que cobre as partes, né, vitais, ou seja, as partes que geram vidas, né, e falamos de uma vida frutífera, que a verdade, ela nos traz fertilidade, a verdade nos traz uma vida cheia de bênçãos, né? Enfim, no nome de Jesus, aleluia, misericórdia, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha.
E hoje nós vamos falar da couraça da justiça, né? Essa couraça que era uma parte, né? Que era parte dos instrumentos da parte de Deus, né? Que era entregue para o soldado vestir, né? Da parte de Deus, é como a parte espiritual para o soldado vestir. E prepare o seu nome para oração aí, viu, irmão? A gente daqui a pouquinho nós vamos orar e pedir a Deus para poder estar nos abençoando. E essa couraça, ele era uma parte de cobre, né? Uma peça de cobre que cobria, uma armadura, né? Que cobria a parte do peito e a parte das costas do soldado. E ele era protegido por essa vestimenta, tanto na parte da frente como na parte de trás, aonde ficam os órgãos vitais, né? O coração, o estômago, o pulmão, né? Os rins. Então essa couraça, ela vinha sobre o soldado para proteger o que estava nas costas dele e proteger o que estava na frente dele. Então fala da justiça que protege a frente e as costas. E não é uma justiça, não é uma justiça pautada, né, na pessoa do ser humano, são pautadas na justiça, é uma pessoa que ela não é pautada na justiça humana, mas ela fala de uma pessoa íntegra em sua conduta. A palavra fala da justiça, a justiça de Deus, pois a justiça do homem não passa, como diz lá em Isaías, capítulo 64, 6, é a justiça divina que torna esse homem justo, que torna esse homem íntegro. Então fala da justiça de Deus que envolve essa pessoa. E quando nós falamos da justiça divina, né, quando a gente fala dessa justiça, quando a gente fala dessa cobertura de justiça, a gente fala da obra que Jesus fez no nosso coração, que foi na nossa vida, que foi a justificação. Né? Fala de algo que Jesus fez na morte, na cruz do Calvário. Como não é aquilo que ele fez diante de Deus, aliás, para nós naquele dia. E então nós falamos dessa justiça, que é um ato de declarar alguém justo, ou seja, que não merece o castigo. A justificação mencionada na Bíblia Sagrada é alcançada através de Jesus Cristo. Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus, ele recebe a salvação, e com a salvação, por ser o sacrifício de Cristo perfeito, o seu sangue nos cobre dos nossos pecados, e Deus olha para nós, não vê nossas falhas e pecados mais, mas vê a perfeição de Jesus. Então aqui na minha mão direita está a pessoa de Jesus, o seu sacrifício, o sangue dele. Então quando o homem ele é acobertado por essa obra, e Deus, quando olha para nós, ele olha agora para Jesus. Então nós estamos debaixo da obra de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da palavra que nós falamos, dessa justificação. Ele nos justificou. Então quando Deus olha para nós, em vez de olhar a nossa imundície, os nossos pecados, as nossas falhas, ele olha o que Jesus fez por nós. Essa cobertura que Jesus deu para nós, essa cobertura que Jesus fez com a sua morte na cruz do Calvário, que, como diz a palavra, foi um sacrifício perfeito, e o livro e a Bíblia Sagrada fala desse ato da justificação. Então, essa couraça da justiça é a justiça divina
que nos protege tanto atrás, na frente, nos fazendo íntegros e justos diante de Deus. No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 39, diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Olha só, por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados. Então, o que das quais não podiam ser? Pela lei de Moisés. O que era a lei de Moisés? Às vezes nós perguntamos a lei, que lei, que lei? A lei dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de ti. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento: lembra de sábado para o santificar. O quinto mandamento: honrai pai e mãe. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho do teu próximo. E o 10º: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então essa era a lei de Moisés, é a lei que é os 10 mandamentos. E aonde o homem encaixa no cumprimento desses 10 mandamentos? Aonde nós nos encaixamos hoje, ou melhor dizendo, aonde esses 10 mandamentos se encaixam em nós? Muito difícil. Porque vira e mexe nós estamos tropeçando nessas pedras da lei. Vira e mexe nós estamos tropeçando nessas pedras. Como nós lemos, nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós, ou seja, nós não tínhamos condições de cumprir esses 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 em diante. Então, por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, os 10 mandamentos, né? Essa era a referência que eles tinham, que o judeu tinha, né, da lei, que era de Moisés, pelo fato de Moisés ter escrito, pelo fato de Moisés ter ido ao Monte Sinai e lá ficado 40 dias lá, e Deus dá as leis para ele, Deus dá a revelação das leis para ele, e a partir daquele momento, antes o homem não conhecia o que era pecado, antes o homem não conhecia nada, ele vivia a sua vida do jeito que ele tinha, da forma que ele tinha, na cultura que ele tinha, os deuses que ele tinha, a adoração que ele tinha. Mas o que acontece? Depois que o Moisés traz a lei, a partir daquele momento o homem sabe e começa a entender o que é a parte de Deus, o que é a parte das suas obrigações com relação ao próximo, enfim. Então nós somos justificados, essa justiça, que é a parte que nos cobre, que nos traz proteção para os órgãos vitais do nosso corpo, né, que está ligado ao pescoço até a base do quadril, o coração, o pulmão, né, os rins, o estômago. Então, essa justiça que nós precisamos, essa justificação. No livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 28, aliás, Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 28, a palavra de Deus diz assim: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei, porque nós não cumprimos a lei. É difícil nós cumprirmos toda a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todas pecaram e estão afastadas da glória de Deus.
mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Mostra que e assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo de ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. Por que não? Será porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Olha que coisa fantástica. Porque nós cremos em Jesus. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Maravilha! Glória a Deus! Então Jesus, aqui está o homem pecador, o homem descumpridor dos 10 mandamentos, da lei de Moisés, como se referiam os judeus. Aí a morte de Jesus veio para todo homem que crer nele. Então esse homem que tenta agora praticar a lei, que tenta agora ser bom, mesmo ainda não conseguindo, mesmo sendo cristão, não conseguimos porque temos uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, fomos formados em pecado, então temos essa natureza que combate com a natureza divina, dada e traga pelo Espírito Santo. Então mesmo que a gente tenha essa luta, o poder de Jesus, a obra de Jesus Cristo no Calvário, ele nos cobre. Quando Deus nos olha, ele olha o que Jesus fez, o que Jesus realizou para nós. Mas nós temos que estar debaixo dessa proteção. Nós temos que estar debaixo dessa obra. Porque todos pecaram, como diz a palavra de Deus, todos pecaram. E estão destituídos, estão sem a graça de Deus. Então este homem pecador, ele precisa dessa justiça própria. Não tem justiça própria. A nossa justiça, como diz em Isaías 64:6, é um trapo de imundícia. Nós não somos justos. Nós não sabemos fazer justiça. Podemos ter uma balança de um peso e duas medidas, ou seja, às vezes nós iremos pesar para um lado, deixaremos de pesar para o outro, enfim, nós precisamos de estar debaixo dessa justificação, dessa obra que Jesus fez por nós, dessa obra que ele realizou para nós. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será salvo. Porque essa natureza, por mais que deseje, por mais que anseia, por mais que quer, por mais que tenha consciência do que é certo e o que é errado, porque nós temos a consciência moral divina dentro de nós, a moral divina dentro de nosso coração, por mais que nós temos essa consciência, por mais que nós saibamos, e às vezes nós não controlamos, não é verdade? Às vezes você fala assim: poxa, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, eu sei que não é correto, mas eu não consigo controlar, eu não consigo dominar, eu não consigo fazer. Então realmente a palavra é muito clara. Então nós precisamos de Jesus. Porque se nós não tivermos Jesus, irmãos, como vamos viver eternamente? Por isso que essa couraça da justiça
nos cobre contra as acusações de Satanás. O acusador que fala que nós não podemos isso, ou não podemos aquilo, não temos direito disso, ou não temos direito àquilo, você está errado nisso, você está errado naquilo. Satanás é acusador, é o adversário de Deus. A palavra Satanás em hebraico quer dizer adversário, adversário de Deus. Ele vai combater as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos estar revestidos dessa couraça da justiça, dessa vestimenta, porque quando o diabo vier contra nós, ele vai ver a obra de Jesus em nós. Por isso que Paulo em Romanos fala: há alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica, se você não tiver a proteção da justiça divina sobre você, sobre a sua vida, você será vencido pelos argumentos de Satanás, pelos argumentos dos demônios, pelos argumentos que eles vêm contra você, usando os argumentos para poder tirar você da fé, tirar você do caminho de Deus. Quando o diabo fala que você não merece, realmente a gente não merece, mas estamos justificados, estamos acobertados pelo sangue de Jesus e pela obra de Jesus. O Satanás fala: você não merece, você não pode, realmente eu não mereço, realmente eu não posso, mas eu estou acobertado pela justiça, eu sou justificado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas você vai me perguntar a seguinte coisa: Fernando, se eu sou justificado pela obra de Jesus na cruz do Calvário, eu posso fazer o que eu quero? Lógico que não. Lógico que não. Isso não te dá o direito de viver uma vida devassa. Isso não te dá o direito de viver uma vida pecaminosa. Isso não te dá o direito de viver uma vida na carne, porque agora essa justificação, ela traz consigo a santificação. Não vivo na carne mais, mas eu vivo no Espírito, porque é o Espírito que vai me trazer a revelação da justificação. Uma coisa está ligada, muito bem ligada à outra. Uma coisa está muito bem alinhada com a outra. Muitos falam assim: oh, maravilha, então se eu estou agora debaixo da obra perfeita de Jesus, graças a Deus, então eu estou livre do pecado, eu posso fazer o que eu quero. Não, 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 não. Aí você tem uma outra ação que é a justificação. E agora a justificação te conduzirá a viver uma vida no Espírito. Porque a vida no Espírito nos traz a consciência de que há uma obra que me justifica, que me cobriu, que me protegeu, que me guardou. Se eu viver na carne, eu vou estar desmerecendo essa obra. Se eu viver em pecado, eu vou estar desmerecendo essa obra. Ah, mas eu não peco quando eu não realizo os 10 mandamentos? Lógico, então a graça te cobrirá, mas ela te dará uma nova vida. Lá no livro de Romanos, no início do capítulo, que fala sobre a justificação, ele fala: estaremos vivendo de glória em glória uma nova vida. Uma vida que somos pecadores por reconhecimento, mas pela prática estamos nos esforçando para viver uma vida com Jesus. Se nós não tivermos essa couraça sobre nós, como que nós vamos vencer e como nós iremos proteger as nossas emoções, né? Que estão todas na parte da frente, de trás do nosso corpo. Aqui é o centro das nossas emoções, o finalzinho das costelas. Como nós vamos proteger os rins, que espiritualmente é o que filtra aquilo que nós recebemos, é o que filtra aquilo que vem contra nós, nessa guerra que nós vivemos. Assim como o filtro, como os rins é um filtro daquilo que o nosso organismo recebe, por isso que forma os cálculos, né? Muito sódio, muito cálcio, né? Então ele vai filtrando, vai
produzindo sais minerais que vão nutrindo o nosso organismo. Assim são os rins de uma forma espiritual, né? Também vai filtrando aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Então, se eu tiver sem essa couraça da justiça, como que eu vou filtrar aquilo que é ruim e aquilo que é bom? Por isso que há aquela proteção, né? Por isso que muitas pessoas na sua vida cristã não são bem equilibradas, porque aceitam tudo de qualquer maneira, não passam pelos filtros, né, espirituais, vamos dizer assim. Por isso que Jesus, ele chega em Efésios, ele diz: nós precisamos destas armas. Precisamos estar revestidos e para você ver primeiro as armas de proteção. Porque não adianta ter uma espada na mão se todo o corpo está desprotegido, ou seja, não adianta ter a palavra na mão afiada se há uma falta de proteção. Tem gente que só tem a espada na mão para ferir o outro, para poder, né, de uma forma figurada, matar o outro. Mas e a proteção? Né? E a proteção? E as armas da proteção? Nós temos mais armas de proteção do que armas de ataque. Só uma de ataque. E as outras todas de proteção. Porque nós somos mais vulneráveis. Nós precisamos de proteção porque somos muito, muito vulneráveis. A arma de ataque é uma só. Mas a de proteção são maiores. Por quê? Somos vulneráveis. Somos muito vulneráveis. Emocionalmente, espiritualmente, moralmente, somos vulneráveis. Sentimentalmente, somos vulneráveis. Levantamos de manhã e uma palavra pode atrapalhar todo o nosso dia. Nós não conseguimos controlar ainda as nossas emoções. Tem pessoas que as suas emoções estão na flor da pele e às vezes o diabo aproveita dessas situações para trazer informações ruins, negativas, e essa pessoa acaba se esfriando, se distanciando de Deus. Por quê? Somos vulneráveis. Somos vulneráveis. Por isso que as armas, o maior volume de armas é porque são para proteção. Por incrível que pareça. E essa nossa proteção, a justiça de Deus na nossa vida. Nós somos justificados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. O derramar desse sangue em favor da nossa vida. É o que nós vamos pedir nessa hora. Que esse derramar, que esse sangue derramado, que essa obra justificadora venha se manifestar na sua vida agora, em nome de Jesus. Talvez você tenha falado: eu não mereço, quem sou eu? Esse é um verdadeiro, é um pensamento verdadeiro. Mas você tem que pensar o outro lado. Jesus, ele me justifica. Mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não seja ninguém, mesmo que eu não posso, eu posso, porque Jesus me justificou. Quando Deus olha para mim, quando Deus vai olhar para mim, ele olha Jesus. Quando Deus olha, ele não é capaz, mas Jesus o tornou capaz. Ele não merece, mas Jesus o tornou merecedor. Ele é falho, mas Jesus o aperfeiçoou, o justificou. E ele crê nisso. Manemassugas. Por isso que tudo está em Jesus. Por isso que tudo está em Jesus. E por que tentar viver longe de Jesus? E por que tentar
Viver afastado de Jesus? E por que viver longe de Jesus? Por quê? Por que viver longe dele? Gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar pelo seu lar, orar pela sua vida, pedindo a Deus que te abençoe nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos pela obra que o Senhor fez em favor da nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, pela obra que o Senhor realizou em nosso favor, Senhor. O Senhor nos justificou. O Senhor, Pai, nos deu a justiça, nos ensina que essa justificação nos torna justo, nos torna íntegro, porque, meu Deus, o Senhor a fez, a cumpriu, a executou na cruz do Calvário, meu Pai Santo. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai Santo, porque se nós estamos revestidos dessa justiça, dessa couraça, o inimigo poderá vir, meu Deus, trazendo, meu Pai, palavras, situações, insinuações, e até mesmo, meu Pai, o nosso passado poderá se levantar contra nós, ó Deus. E nós, ó Pai Todo-Poderoso, Pai, estaremos acobertados com a justiça divina. Não porque nós merecemos, não. Porque nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E não só cremos em Jesus, mas nós vivemos por Jesus, nós andamos com Jesus, nós tememos Jesus, nós amamos Jesus, nós adoramos Jesus, nós exaltamos Jesus, nós bendizemos a Jesus, nós honramos e glorificamos a Jesus, nós bendizemos a Jesus, aleluia. E declaramos que Jesus é tudo para nós, Jesus é nosso sol, a nossa sombra, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso conselho, Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso pão da vida, Jesus é a luz da vida, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso amparo, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso professor, Jesus é o nosso médico, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Deus, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa fé, Jesus é a nossa existência, Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, foi o motivo de nós termos vivido ontem, Jesus é o motivo do nosso futuro, Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso trono, Jesus é aquele que está à direita de Deus Pai, Jesus é aquele que é o nosso advogado, também o nosso juiz, Jesus é o nosso profeta, Jesus é o nosso professor, Jesus é aquele que é o nosso amigo fiel, Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que nos faz andar sobre as águas, Jesus é aquele que nos tira das cavernas, Jesus é aquele que nos tira da morte, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E que esse nosso Senhor possa nos ajudar a vencer e a permanecer de pé para a glória do nome dele. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus,
com a obra da justificação. Aquilo que você não pode, pode. Aquilo que você não é, é, porque Jesus te justificou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar também, vamos apresentar, vamos colocar também diante do altar de Deus a Rosimeire Ciano, que pede oração para todos que estão na linha de frente do Covid-19, para todos os pastores, para todos os irmãos, né? Vamos orar pela Neide, Sueli e sua família, para Mariana e Vitor, Helena, Zamagno, Tânia, Fred, Jonatas, pela Neide, Sueli, que pede oração para a sua mãe. Vamos orar pela Silmara Filho e sua família. Vamos também colocar diante de Deus o Pedro Paulo dos Santos, a Camila Bittencourt, o Diógenes da Silva, a Flauzina Gonçalves. Senhor Deus, queremos colocar essas vidas diante do seu altar, pedindo, meu Pai, que a tua bênção seja sobre eles de uma forma muito preciosa e poderosa e maravilhosa, guardando, protegendo, livrando, curando, salvando, libertando cada vida no nome de Jesus. Eu te peço isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. E nesse nome tão precioso, tão poderoso, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meus amados? O programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Amanhã, meio-dia, feriado, nós estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, no nome de Jesus. E também, à noite, 9h30, nós estaremos juntos no programa Liberdade e Liberdade Vida. Desejamos a todos uma tarde muito abençoada, uma tarde de muitas vitórias, uma tarde de paz, e à noite a gente se vê, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos, e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Justificados, vestidos com a couraça da justiça. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até logo, 9h30, em nome de Jesus, ou até amanhã, ao meio-dia, que nós vamos falar da terceira arma, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até logo, se Deus quiser, em nome de Jesus.